Olá a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos super felizes de retomarmos o nosso programa Bookbox depois de duas semanas sem ter as quinta-feiras literárias, mas foi por um bom motivo. Nós tivemos uma semana de Focus Brasil New York, quarto encontro mundial de literatura brasileira, e tivemos uma semana inteirinha com painéis, depoimentos, feira de livros, entrega de prêmios, uma grande festa literária que foi o Focus Brasil New York. Quero aproveitar e agradecer a todos que participaram, tanto nos painéis virtuais como nos painéis presenciais. Nós tivemos um grande sucesso. E o Bookbox agora vai retomar essa quinta-feira literária, que todas as quintas nós vamos apresentar quatro autores, quatro membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira, que apresentam suas obras literárias e principalmente destacando os seus lançamentos. E sempre sendo recebidos por um dos membros da academia que se torna o apresentador a convite da nossa coordenação. E para iniciarmos hoje o 16º episódio do Bookbox, eu convido Marcelo Fernandes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nereide. Que alegria poder estar aqui com vocês e também com escritores maravilhosos. Isso mesmo, Marcelo. Eu estou querendo agradecer você por ter aceito o convite para apresentar a retomada do Bookbox, né? O primeiro desta segunda fase aqui. E eu logo vou passar para você o comando do programa, mas antes de eu me despedir e passar esse comando, eu vou falar um pouquinho da sua trajetória. Sim. Marcelo Fernandes é filósofo, educador, contador de história, professor e poeta. Tem 2 livros infantis, um sobre a natureza, Sonhos de Francisco, Contos do Vale do Paraíba, e o livro Poesia das Cores, com ilustração de Ana Pirolo. Trabalha na Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos, São Paulo. Tem um projeto de educação ambiental e cultural denominado Sonhos de Francisco. Trabalha com cultura e meio ambiente, temas recorrentes na sua literatura. Sempre excelente o seu trabalho, digno de divulgação, Marcelo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Necessário, ainda mais nesses tempos assim tão difíceis de mudanças climáticas que estamos vivendo. Com certeza. É isso aí. Então, agora eu passo a bola para você. Bom programa. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada. Agradeço. Boa noite para você. E boa noite para todos aí que estão acompanhando a gente, que estão juntos, né? E a gente vai dar esse início, né, desse lançamento, né, de vários autores, de obras aqui, né, junto na academia. Então eu vou trazer agora, neste momento, né, a Érica Azevedo. Boa noite, Érica. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui. Uma alegria mesmo estar aqui com você, né? Estar junto aí, junto com fazendo o seu lançamento, né? Sim, sim. Então, o livro que eu venho apresentar aqui hoje é meu recente livro. Você ia falar alguma coisa? Eu vou apresentar você, né, para todos conhecerem, para você falar do seu livro, né? Então, a gente traz aqui, né, a Érica Azevedo, que nasceu em Santo Estevão, na Bahia, e encontrou abrigo nas palavras ainda criança, e é graduada em Letras Vernáculas e mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela Universidade Estadual de Feira de Santana. É escritora e professora de língua portuguesa, redação e literatura. Participou de diversas coletâneas. E é interessante dos coletivos, né, Confraria Poética Feminina e Mulherio das Letras, né? E aí você traz, né, esse seu livro especial, né? E conta para nós aí um pouquinho do seu lançamento. Obrigada, Marcelo. Então, o livro que
que eu trago hoje é este aqui, Lição da Flor. É um livro que faz parte da coleção 3 do Mulherio das Letras. Então, você disse que eu faço parte de 2 coletivos, o Mulherio das Letras e a Companhia Poética Feminina. Então, este livro nasceu com o Mulherio. É uma coleção que tem outras 32 autoras. E é um livro no qual eu falo sobre as flores. O próprio título do livro já fala muito sobre ele. O Lição da Flor nasceu em 2015. Em 2015, eu fui convidada por um professor de Quebana para escrever um poema que falasse sobre o ser humano e a flor. E eu aceitei o desafio, escrevi o primeiro poema e intitulei Lição da Flor. Depois de ter escrito esse primeiro poema, eu comecei a olhar para as flores com outros olhos, a me interessar ainda mais por elas, e escrevi mais 3 poemas. Até 2020 eu tinha 6 poemas com esse título, os quais eu comecei a intitulá-los Lição da Flor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa sequência. Em 2020, com a pandemia, todos nós ficamos em casa, e eu comecei a fazer vários cursos, a estudar muitas coisas diferentes, e comecei a sentir vontade de falar sobre as flores, a pesquisar sobre elas e a falar sobre elas. E a partir de abril, maio de 2020, eu escrevia praticamente um poema sobre as flores por dia. Eu escrevia, mostrava para os amigos. E depois, quando eu cheguei no final do ano, eu já tinha mais de 70 poemas. Eu disse, não, eu acho que eu tenho um livro pronto, o livro nasceu, eu quero publicá-lo. E assim eu fiz, publiquei, aproveitei o edital do Mulherio, enviei os textos, e nasceu o livro. É um livro no qual eu ensaio a escrita de haikai. Os 6 primeiros poemas não são tentativas de haikai, mas a partir do 7º poema eu já começo esse ensaio. E é um livro que tem as ilustrações de Lili Souza. Vou mostrar para vocês aqui algumas das ilustrações do livro. Lili Souza é uma jovem artista daqui da minha cidade, Santo Estevão, que foi minha aluna, eu tenho muita alegria em dizer isso. E os poemas são exercício do meu olhar sobre as flores. Então, eu pesquisava sobre elas, ou ficava próxima delas, algumas que eu tenho aqui em casa, ou que são bem comuns aqui em minha cidade, ou na Bahia, e eu ficava próxima dessas flores, observava algum aspecto delas que chamava a minha atenção e escrevia sobre eles. Então, começou como um exercício mesmo de olhar para as flores. E eu vou ler para vocês terem mais ou menos uma ideia de como foi esse exercício. Um dos primeiros poemas, quando eu ainda nem imaginava que nasceria o livro, que é o Lição da Flor 2. E é um poema que eu lembro exatamente o momento que eu escrevi, ainda lá em 2016, porque ele fala sobre a flor de mandacaru, e na casa em que meus avós moraram a vida inteira e que eu vi parte da minha infância, tinha um pé de mandacaru, e eu lembro de ter olhado para a flor, e a partir daquele olhar eu escrevi este poema, que é a Lição da Flor número 2. Delicadeza é dormir cacto e acordar flor de mandacaru. Eu acredito que quem conhece a flor de mandacaru, quem conhece o cacto, vai entender o que expressar aqui nesses versos. E depois eu comecei a olhar para outras flores e pensar em outros aspectos, e foram surgindo poemas diferentes sobre aspectos diferentes dessas flores. Eu vou ler mais alguns para vocês, porque são poemas
curtos e dá para a gente fazer a leitura, vocês conhecerem um pouquinho dessas flores, né? Para quem gosta de flores. O Lição da Flor, número 14, Jardim da Memória, Afago da Natureza, Banho de Lavanda. Esse foi um poema que lembrou muito a minha infância. A minha mãe sempre gostou muito de lavanda, e a essência de lavanda era muito comum em minha casa. E teve um outro poema que eu pensei muito quando decidi que eu queria escrever sobre a flor, que foi a rosa. A rosa, falar sobre a rosa foi um dos poemas mais difíceis, porque geralmente as pessoas gostam muito de rosas, e eu não sabia como falar sobre as rosas da maneira que eu queria falar, de uma maneira que mostrasse um aspecto talvez diferente. Mas eu não queria deixar a rosa longe dos meus poemas, não queria que ela ficasse fora do livro, então eu escrevi o Lição da Flor, já 53, no olho do furacão, pétalas buscando ser rosas, esperança, recriação. São 76 poemas sobre 75 flores diferentes. Algumas eu escolhi aspectos físicos, outras eu escolhi algumas curiosidades para conseguir trazer um pouco das flores para este livro. Então, mostrando mais uma vez, né? É um livro que eu tenho muito carinho, assim, foi muito bom ter escrito esse livro, ele ter nascido em plena pandemia. A editora Venas Abertas que publicou o livro, e é isso. Eu quero agradecer o espaço de estar aqui divulgando mais uma vez a Lição da Flor. Vocês podem conseguir comprar comigo nas minhas redes sociais ou com a editora Venas Abertas. E muito obrigada a Nereide, a Andréia, o Marcelo, aos colegas que estão aqui, que também vão falar sobre os seus livros. É isso. Para quem gosta de poemas e de flores, eu super indico. Sou suspeita, claro, né? Mas Lição da Flor, gente. Obrigada. Sim, eu não posso falar assim porque eu sou da natureza também, gosto muito de ver a natureza. E como a natureza fala com a gente, né? E como que a flor fala, no seu caso, a flor falou muito com você, falou com a sua vida. Então, a gente agradece muito, né, de você compartilhar esse sentimento, essa palavra com a natureza, com a flor, né? Então, a gente agradece muito de você estar aqui lançando com a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Boa noite. Então, a gente aqui teve a nossa Érica e vamos seguindo, né? Nós agora já temos mais um, né, que estará conosco, que é boa noite, Joy Olivan. É Joe Olivan Araújo. Meu nome realmente é José, mas desde pequeno eles me chamavam de Little Joe e acabou que veio a calhar, porque eu vim morar nos Estados Unidos e esse nome ficou bem mais simples do que também para eles não ficarem me chamando de José, que na verdade não me agrada. É mais difícil, né? Mas é um nome chique, né? Um nome especial. Chique. Depois eu fico pensando, o nome Olivan também é um nome raro que meu pai me deu, entendeu? Às vezes eu penso, gente, eu podia ter insistido com Olivan, apesar de ser um nome difícil, mas é um nome que soa bem com oliva, entendeu? É um nome interessante também, mas agora ninguém me conhece mais. Então, aproveitando isso, né, que você já está explicando o seu nome, também tem a sua história, né? A história que você traz para a gente, né? Você nasceu em Itaramandiba, né, Minas Gerais. Exatamente. E quando tinha 19 anos, escreveu o seu primeiro poema. E aos 22 mudou-se para BH, né, onde você cursou psicologia. E em 1987 publicou seu primeiro livro de poesia. Então, uma trajetória aí
A Trilha do Sol da série, né? Os Novos Poetas de Minas. Exatamente. Que tem 2 livros inéditos agora, né? Você traz o livro inédito, que é As Verdades Retorcidas, né? São 20 contos e Divisor de Águas, 65 poesias, né? Então, você traz assim, uma coisa muito bonita. Então, conta para nós, né? Eu vou pôr a coisa realmente na ordem aí, porque é muito importante ressaltar que eu só nasci em Tamarandiba, mas com 6 meses meu pai mudou para uma vila chamada Baguari, que é no interior lá de Minas, né? Pertence a São João Evangelista, e foi lá realmente que ocorreu o livro O Mistério da Jararaca, que é uma coletânea de contos e acontecidos, né, daquela época, que eu posso explicar um pouquinho a respeito. E o Divisor de Águas, na realidade, é o próximo livro que eu vou lançar no Brasil em janeiro, junto com ele. Então, esse livro não era para ter acontecido se não fosse a influência dos meus filhos, porque originalmente eu sou poeta, mas daqueles poeta antigo, não é velho, poeta antigo, que gosta da rima, que gosta, entendeu, da cadência, às vezes da métrica. Então, fui muito influenciado Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Castro Alves, esses poetas mais clássicos, assim. Apesar do Bandeira ter bandeado pelo lado do modernismo mais tarde. Mas esse livro... Aí, ok, vou contar como surgiu a ideia do conto, do contista. Eu escrevi, na realidade, eu achava que eu nunca vou escrever conto, mas depois eu descobri um conto nas minhas escritas guardadas, que eu não sei por que me surgiu essa ideia de fazer um conto que é quase uma crônica, né? Porque ela tem um tom quase de comédia nela, é quase uma piada, entendeu? Que é um conto que eu até achei assim muitos anos depois. Que são uma página e meia, 2 páginas, que eu vou aproveitar o tempo, eu não sei quanto que é, mas ainda tem, e vou ler aqui porque ele é muito interessante. Chama Cristo por Engano. Pela primeira vez eu estava no topo do Pão de Açúcar, admirando toda a beleza do Rio de Janeiro, inclusive o Corcovado, sobre a qual se podia ver a exuberante estátua do Cristo Redentor. Quando, de repente, notei uma estranha luz fosforescente em meio à densa cortina que nublava aquela noite de verão. Não fiquei espantado, mas confesso que uma estranha atração, curiosidade talvez, me levou a fitar aquela misteriosa aparição. Era um brilho hipnótico, me causando sensações enigmáticas naquele momento. Todo o meu corpo físico estava como que inerte. Quanto ao meu estado psicológico, só mesmo Freud poderia explicá-lo naquele momento. Fiquei ali, como efígie de pedra, com os braços abertos, numa expressão patética. A boca escancarada, que se visse Seixas, diria, esperando a morte chegar. Mas se deu o quê? Eu estava tal qual descrevi, quando um ofuscante raio, projetado por um ponto do espaço, me envolveu. Me senti leve e a terra foi fugindo dos meus pés, como por encanto. Via diminuir até desaparecer. Segundos depois, notei que estava dentro de uma sala, milhares de luzes piscavam à minha volta. Fiquei quieto, de corpo e alma. Não ousaria quebrar aquele mistério ou arriscar-me com pensamentos ininteligíveis. Simplesmente deixei que a susceptibilidade dos acontecimentos explicasse por si mesma a razão de eu estar ali em meio daquilo que Einstein definiria como tecnologia. E eu simplesmente, de repente, de algum ponto daquele complexo tecnológico, saiu uma voz com um sotaque metálico que ouvidos mais sensíveis classificariam como cacofônicos. Aqui vem o diálogo. Sou do planeta Magnus e a minha missão é pesquisar sobre a origem do universo. Você é a única pessoa capaz de fornecer-me os dados que preciso. Eu?
Aquilo já era demais, só poderia ser uma brincadeira de mau gosto, sofisticada, tipo essa de que americano gosta. Sim, você mesmo, diga-me exatamente como foi criado o universo. Moço, eu não tenho a menor ideia. Não sei se... Só sei que quando cheguei aqui já estava tudo prontinho. Sim, disse eu sei, mas seu pai deve ter lhe contado o que aconteceu há milhões de anos. Meu pai? O senhor deve estar enganado. Ele fez mal o ginásio. E que eu saiba, astrofísica nunca foi o seu forte. Não minta para mim, todos os terrestres sabem que foi seu pai quem criou o universo. Aliás, você mesmo andou espalhando isso há 2000 anos atrás. Espera aí, moço, o senhor deve estar me confundindo com alguém. Eu tenho apenas 23 anos e a única coisa que meu pai criou foi um bando de filhos. Mas, então você não é Cristo? Eu não, senhor, suspirei aliviado. Ele mora no Corcovado. Esse foi o primeiro conto que eu criei e depois esqueci e parti de novo para a poesia. Então, a poesia primeiro foi a Trilha do Sol, que foi lançado em 87. Esse, que é o meu terceiro livro, né, que é o segundo de poesia, que é o Divisor de Águas, que está no Brasil, está na editora Planalto Tradição, com ilustração de Maciel Ávila, um artista renomado em Minas Gerais. E, como eu já disse, esse é o livro Trilha do Sol, que também eu vou lançar no Brasil. Trilha do Sol. Esse é o Mistério da Jararaca. E o motivo que me levou a escrever, você falou que eu lançaria o Verdades Retorcidas, mas esse só vai ser lançado em julho do ano que vem, porque ele é uma sequência do Mistério da Jararaca. E um dos motivos que eu escrevi, só para resumir aqui mais rápido, que eu escrevi o Mistério da Jararaca, que fala aí na capa aí, foi que eu contava muita história para os meus filhos, né, quando eles tinham 8 para 10 anos, e sempre, depois que eu li todos os livros que tinha disponível, eu comecei a contar as histórias da aventura do Ivan, no pequeno vilarejo de Baguari. Aí, a partir daí, eu só me perguntava sobre essas histórias, não queria mais saber de livro. Eu quero saber a história do Ivan, como é que foi que terminou aquela história? E eu contei. Depois, passado algum tempo, eu falei, espera aí, já que eu contei a história, eu estudei um pouco sobre conto e comecei a pôr no papel. E a partir daí eu gostei e consegui coletar 16 histórias. O próximo é da outra fase, que é o Ivan de 12 a 22 anos. O Ivan aqui tem mais ou menos entre 8 e 12 anos. Aí já mudou de cidade para a cidade de Guanhães, que é a minha cidade de coração, que é Guanhães, Minas Gerais. Então, o Verdades Retorcidas já é todos acontecido, são 20 histórias de Guanhães. Depois vai vir o livro de Belo Horizonte e depois dos Estados Unidos. Então, na realidade, é uma série igualzinho do Harry Potter, né? Como o Paulo falou. É uma série de história, né, de mineiro, né? O mineiro gosta de contar as prosas, gosta de contar as histórias, né? Eu falo sempre, mas aconteceu mesmo. Eu falo, não, é uma verdade melhorada, né? Tipo assim, lógico que tem um pouco de suspense, a gente acaba trabalhando nesse aspecto. Mas, na realidade, são todos com fundo de verdade. Um pouco retorcidas, na realidade. Mas são verdades. Então, muito obrigado, viu, por estar participando aí com a gente, de estar lançando, de estar aí mostrando um pouquinho do seu trabalho. E, com certeza, muito sucesso para você e para todos aí que a gente está acompanhando aí. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite. Obrigado a vocês aí. Então, a gente vai dando a nossa continuidade aqui, né, da nossa apresentação, lançamento, e tudo que a gente está mostrando para vocês, mas nós vamos ter agora uma breve mensagem, né, antes da nossa próxima convidada aí. O melhor do cinema brasileiro está de volta. 26º Infinito Brazilian Film Festival, de 10 a 25 de setembro.
Mostra competitiva no Tower Theater Miami e virtual na inf.online. São 70 filmes para você maratonar. Abertura dia 10 de setembro com cinema ao ar livre. Exibição gratuita. Encerramento no dia 17 com show de Adriana Calcanhoto no Miami Beach Band Shell. Venda de tickets e programação completa no site inf.online. Voltamos. E aí, vamos agora para o nosso terceiro, né, escritor, aqui acompanhando junto com vocês, né? Então, nós vamos ter agora, né, vamos chamar o nosso amigo Marcos Guimarães. Boa noite. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. E, olha, o nosso Marcos, né, é nutricionista, especialista em abordagem multidisciplinar em oncologia, pesquisador, escritor e também desenhista. É natural de São Luís, em meio à vida de pesquisa e consultório, escreve seus textos, né, e faz as suas ilustrações. Faz parte do Clube do Livro, do Maranhão, e realiza trabalhos voluntários. Autor do livro Você é a Poesia de Alguém, ganhador do 3º Prêmio Book Brasil, e na categoria Melhor Livro Narrativa Curta de 2021. Então, nós estamos aí com o Marcos, e agora a palavra é sua, né, de você contar um pouquinho da sua história aí, e do seu livro. Certo. Pessoal, hoje eu vou trazer um pouco, né, sobre o meu novo lançamento. Eu trouxe um slide. Pode colocar para mim, por favor? Eu sou Marcos Guimarães, como já foi apresentado pelo Marcelo, sou nutricionista, escritor, pesquisador e desenhista. Próximo, por favor. E durante todo o meu projeto, eu comecei a escrever poesia. E, além disso, as ilustrações. Eu fui ganhador do 3º Prêmio do Brasil, algumas obras que tenho produzido, e hoje eu trago o meu lançamento, Entre as Flores. Próximo, por favor. Entre as Flores é um livro de colorir, anti-estresse, ele traz várias ilustrações para que a pessoa possa estar colorindo. Eu sou responsável pelo projeto. Olá, eu acho Trago que... as ilustrações que estão presentes no livro. Aqui, o livro. E algumas das ilustrações, elas foram todas feitas no papel e foram vetorizadas depois para o livro. Possui 32 ilustrações, aí a pessoa pode estar pintando, seja com caneta colorida, giz de cera, lápis de cor. Não indico aquarela devido à gramatura do papel, mas o restante está liberado. O livro se encontra disponível no site das lojas Reclap e através da minha rede social também. Você pode estar entrando em contato para estar adquirindo um exemplar. Há um livro para todas as idades, então se você quer parar para pintar, desestressar, é uma boa pedida. Agradeço aí pelo espaço. Sim, Marcos, nós que agradecemos, né, você trazer aí um pouquinho desse seu trabalho, né, um pouquinho desse lançamento, né, com a palavra, a escrita, e eu acho que você também, essa ligação, né, da saúde com a palavra, eu acho que isso é uma coisa tão importante. Sim. E você pode levar isso para frente, viu, porque a palavra também cura, né, então eu acho que cura a alma, cura física, cura de várias coisas. Então, continue sempre firme aí e consiga aí conquistar muitas coisas. Nós agradecemos. E vamos seguindo, né? Então, com mais um escritor aí, que agora é uma escritora muito especial, né? Boa noite, Sueli Gutierrez. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí com a gente, né? E
Vamos falar aí da Sueli, que é jornalista, diplomata pela Universidade Metodista de São Paulo, que também fiz curso na universidade. Doutora em jornalismo, iniciou em 1995 na Universidade Complutense, né, da Madrid, na Espanha, tendo sido obrigada a abandoná-la por falta de bolsa de CNPq, mas é membro da Academia Popular de Letras de São Caetano do Sul, estabelecida no estado de São Paulo, né? Então, aí você traz aí a sua história, né, e um pouquinho do seu livro aí para nós. Ok. Bom, primeiro, antes de apresentar a minha última obra, né, eu queria mostrar meus 2 livros anteriores, que são infanto-juvenis, né? O primeiro livro que eu escrevi foi esse. Era uma vez, conta outra vez. Porque eu leio bastante, né? Então, quando eu era adolescente, as histórias nunca tinham um perfil brasileiro. O que eu fiz? Eu fiz as histórias mundialmente conhecidas, eu dei uma nova roupagem e coloquei as meninas como protagonistas e perfis brasileiros. Então, vocês podem ver, são 3 histórias num livro só, e lembra um pouco a Chapeuzinho Vermelho, a Gata Borralheira e a Bela e a Fera. Eu usei também a fauna e a flora brasileiras para detalhar mais esses livros. Esse aqui foi o primeiro, né? Como escritora, eu comecei tardiamente. Quando eu era adolescente, eu fazia poesias. Depois eu tive que trabalhar, eu estudei jornalismo e sempre trabalhava escrevendo o que os outros queriam, né? Porque eu trabalhava como assessoria de imprensa em sindicatos, entidades ou deputados, já trabalhei com deputados, e eu trabalhava para os outros. Agora, em 2018, quando eu saí da empresa, eu fazia revisão de textos, eu comecei a escrever temas de meu interesse, né? Então, esse foi o primeiro. O segundo foi A Gata de Rodas. Esse aqui eu quis completar, né? Aqui tem um perfil de uma protagonista negra, uma indígena e uma ruiva. Agora, aqui faltou uma protagonista asiática. Então, isso que eu acho que é o Brasil, que é uma integração de raças, né? Isso que eu queria colocar nessas histórias. Essa segunda aqui eu deixei em separado, porque é uma história mais contemporânea, não é aquelas histórias fantásticas. E o que eu queria mostrar para vocês é que eu ganhei um benefício da Aldir Blanc, e eu escrevi este livro, Desencontos. São contos e crônicas do cotidiano. Na verdade, só tem 2 contos e o restante são crônicas. O total são 19 contos que eu falo um pouco mais do cotidiano. São elementos, são cenas, são coisas que eu reparo bem em lugares públicos, né? Então, são cenas que acontecem, por exemplo, no metrô, num shopping, na feira, num transporte público. Então, são cenas, algumas cenas são engraçadas, né? Algumas histórias são engraçadas, outras irônicas, outras dramáticas, tem um pouco de tudo. Eu vou ler alguns títulos, por exemplo, né? Bom, Um Dia de Cão é o primeiro é crônica que eu escrevo, e tem tudo a ver com a pandemia que a gente passou, né? Ficamos 2 anos com esse problema de pandemia, então eu nessa época eu escrevi 3 histórias sobre a pandemia. Mas essa parte aqui, Um Dia de Cão, é bem engraçada, porque foi bem no início da pandemia e eu me inspirei, né, com as histórias que me aconteceu exatamente comigo. Agora, eu gostaria de ler um trecho aqui de uma das histórias. Falando dos títulos, né, tem O Mercado e a Pandemia, tem O Invasor,
Sábado de Feira, enfim, são várias histórias, e eu gostaria de ler apenas um trecho aqui de uma folha, não é muito longo. Então, só uma criança. Mais uma vez, ela diz que quer sair de casa depois de haver explicado incontáveis vezes que estamos numa guerra sanitária. A rua tem seus perigos. Precisamos ficar em confinamento porque o coronavírus não é brincadeira e não é momento de lazer. Ela me olha com a expressão de quem não acredita em nada do que falo e diz que estou exagerando. Tento provar fazendo ela acompanhar os noticiários da TV, que mostram a gravidade do problema. Ela insiste dizendo que só precisa sair para encontrar as amigas do condomínio. Bater um papo, rir, falar das coisas da vida e da morte, que não vai para a rua, que apenas está com saudade das companheiras. Ela tenta disfarçar, observando discretamente o molho de chaves pendurado no trinco da porta. Adivinhando sua intenção, decide escondê-las para não fugir. Ela faz birra, vai para o quarto e chora. Suas lágrimas escorrem pelo rosto e os soluços abafados por uma voz frágil. Diz que vai embora e não volta nunca mais, que o que estou fazendo com ela não é normal, é muita maldade e que vou me arrepender. Digo que é perigoso, que estamos numa pandemia e a Covid-19 já matou quase 200 mil pessoas no Brasil, que é preciso ter paciência porque tudo vai passar. Ela responde que a estou sufocando, que ela é como um passarinho que adora voar. Não aguenta ficar presa em uma gaiola por tanto tempo e ver a vida passando à janela. Termina por afirmar de que adianta viver se eu não a deixo viver. E como derradeira e lancinante frase, diz que irá denunciar aos órgãos competentes. Me irrito, digo que não e acabou. O que fazer? Ela é tão só uma criança de 85 anos. Pois é, esse é um dos trechos. Uma coisa importante também é que esse livro, eu ganhei o benefício da Lei Aldir Blanc, e por causa disso eu consegui publicar. Então, eu tenho 3 livros lançados, e em breve, eu espero, para o ano que vem, lançar o livro Quem Era Maria Quitéria. Maria Quitéria foi a primeira soldado mulher do Brasil, ela é baiana, e eu quero fazer essa história e lançar no dia 2 de julho. Estou esperando o resultado de um benefício das leis literárias, Vou ver se eu consigo. E se alguém quiser adquirir alguns dos meus livros, vocês podem entrar em contato comigo mesma, ou então aqui em São Paulo tem na livraria Martins Fontes, ou diretamente comigo. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 11 991 97 8627. Bom, eu agradeço a Nereide, Marcelo e a todos. Nós agradecemos, a sua presença, está compartilhando um pouquinho da sua literatura, que vejo que é tão importante, para a gente, para as crianças, essa imaginação, e também trazer, vários esses contos, que são importantes do cotidiano também, que muito nos fala, A gente ouve, vê e a gente se identifica, Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço muito ele estar junto com a gente, lançando, e muito sucesso para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, a gente vai aqui. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui de novo. Ó. Eu apareci de novo. Eu apareci para agradecer a presença do Joy, do Marcos, da Sueli, da Érica. Muito obrigada. Adoramos a apresentação. Eu vi que vocês falaram de muitas flores, tanto a Érica como o Marcos, o Joy com o seu lado poético, seu conto, e a Sueli, surpreendendo aí com tanta produção literária, maravilha, parabéns a todos. Marcelo?
Parabéns pela apresentação. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço aí de poder estar contribuindo com vocês, contribuindo com a academia, de a gente estar sempre junto aí, acompanhando. E a gente agora vai ver, né, os nossos que vai ter semana que vem, na próxima quinta-feira, vamos ter Bookbox de novo. Então, nós teremos aí nosso Cláudio Lima Júnior, né, o próximo aí que vai estar. Depois a Graziela Barduco, que também aí uma grande escritora junto com a gente. E depois o Hero, né, Hudben, e estará junto também aí no próximo programa. E junto, né, com a Sandra Godinho, né, que estará também apresentando os seus lançamentos. E toda a apresentação, né, desse dia estará presente a Chris Herman, que vai estar mostrando, falando, apresentando os nossos escritores. E agradeço a todos, né, a presença aí que está junto com a gente, e você que acompanha aí junto, não deixe de acompanhar na próxima quinta. Boa noite para todos.